voltando um pouco para a emenda do curso, né? Então, como eu falei com vocês na última aula, uma dificuldade de começar um curso novo como esse, tipo, segunda oferta, a primeira oferta foi bem reduzida, muito para testar mesmo, assim, ver o que funcionava, o que não funcionava. E chegar na segunda oferta é também entrar numa bibliografia. Porque todos os cursos que vão ser feitos em outras universidades, eles têm outro contexto e vão assumir um pouco de conhecimento diferente dos alunos, né? Então, o que é que eu estou tentando fazer? Que eu disse isso na última aula, só para mostrar para vocês aqui. Para cada assunto, ou seja, para o primeiro assunto, a aula passada, eu vou marcar quais capítulos de 5 livros eu usei para entender esse assunto. E não só isso aqui está mais ou menos em ordem de importância. Tentei fazer, não tem como fazer muito uma ordem de importância não. Talvez eu coloque um vermelhinho em cada um deles. Talvez vocês focarem em um livro só, pode ser melhor do que assumir uma ordem aqui nesses capítulos. Como eu falei, 4 desses 5 estão gratuitos online, então vocês conseguem baixar o capítulo, ler e entrar e ver o curso. Então isso foi a organização da melhor forma que eu consegui. E por sorte, o segundo assunto, que é a aula de hoje, é quase toda escrita em um livro apenas, que também é gratuito, está online, que é o livro do Deitei. Eu coloquei aqui capítulo 2, para vocês darem uma olhada. Então, assim, pelo menos fica mais fácil para vocês terem material além dos slides e além dos notebooks que a gente estava vendo, né? Então, assim, falando em notebooks, na aula passada, a gente terminou a aula meio que correndo por esse notebook Python. E a ideia é ver um pouco, assim, principalmente para quem nunca viu Python, se vocês conseguiam baixar e entender esse notebook. Alguém baixou isso? Deu uma olhada? Rodou? Ninguém, né? Alguns, tá. Vocês têm algumas dúvidas? Não? Deu para entender o código corretamente? Deu para entender qual a ideia do que estava fazendo nesse código? Sim? Tá, assim, se vocês tiverem dúvidas, é bem importante que vocês tragam elas. Como eu falei, o notebook inicial eu misturei arquivos, laços, NumPy, um pouco. A gente não viu nada de pandas ainda. Eu também vou falar um pouco sobre isso hoje. É um pouco de Matplotlib, um pouco de expressões regulares. Justamente para ver assim, olha, será que vocês estão conseguindo acompanhar esse tipo de código? Não que os notebooks da matéria todos vão ter esse tipo de código, mas é importante vocês programarem e conseguirem pegar essa linguagem Python de uma forma rápida. Como muitos de vocês já fizeram um ALC semestre passado, ou o equivalente de ALC, né, que eu não mudou esse semestre, vocês já devem ter visto um pouco de Python, já deve estar um pouco mais familiarizados. E o bacana do notebook da aula passada, que eu acho, é justamente quando a gente chega aqui no final, né, quando a gente começa a plotar e a realmente explorar, assim, vamos explorar um livro com ciência de dados. Então vamos ver assim, qual o poder de usar o computador para entender uma coisa do mundo da literatura, né, para dizer um conceito do mundo da literatura. A aula de hoje vai mudar um pouco de foco, então aqui é só um gráfico, como a gente falou, né? O eixo Y é o número de linhas, o eixo X, cada personagem, assim, o quanto cada personagem aparece no livro. E aqui nesse outro gráfico, que eu vou ter que tirar o zoom um pouco, que eu também sei que, como foi da aula passada, não está muito bem, não está muito bom de ver, né? Tipo, você vem aqui no eixo X a posição da linha, ou seja, é como se a gente visse esse livro num processo de ponto. É uma coisa bem bacana, embora meio esquisito. Então você vê assim o tempo, onde cada personagem é mencionado, e aqui o número de menções de forma cumulativa para um personagem. E quando você olha para um gráfico como esse, então assim, captura é importante durante o caso do livro como um todo, ela sempre é mencionada no livro, mas em algum momento os personagens de Bentinho e Escobar, meio que Escobar começa a ser mais mencionado, mais ou menos lá para a linha 2000, 4000, 6000, né? E são essas explorações iniciais
que leva a gente a fazer perguntas. Tipo, por que isso acontece? O que é que vem acontecendo nesse livro? Obviamente a resposta pode ser óbvia. Tipo, talvez um personagem vai sair da história, vai morrer, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Mas talvez não. E a aula de hoje vai ser uma aula muito sobre perguntas. Então a aula de hoje não vai ter notebook. Tipo, quando está preparando a aula e vendo os materiais aos capítulos, é basicamente uma aula sem notebook mesmo. Mas eu espero que seja a aula que motive para vocês bem qual é o grande foco dessa matéria. E talvez o que é que vocês vão sair daqui sabendo nessa matéria. Então vamos lá. Então a aula de hoje é uma aula de causa e efeito. Então onde é que nós estamos? Tipo, nós motivamos um pouco o curso do ponto de vista mercadológico e de coisas bacanas, tipo assim, ciência de dados é uma das áreas mais importantes hoje em dia. Vocês conseguem explorar dados que vocês gostam, vocês conseguem brincar com isso e fazer o que vocês querem. Mas tem o nome ciência. Então eu espero que a aula de hoje motive o curso de um outro lado. A gente apresentou o primeiro notebook. E só para deixar claro, porque isso também não estava escrito na última aula, tentem fazer isso. Quem nunca fez isso, tente fazer isso. Instala uma distribuição Python. Eu recomendo o Anaconda mesmo, que já vem com toda uma série de bibliotecas Python para vocês utilizarem. Tentem executar o notebook. Tipo, mandem mensagens no fórum com dúvida. Ah, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Mandem mensagem para a Karen se der alguma dúvida. Ah, não consegui fazer A, B, C, D. E tentem trazer as dúvidas para a sala de aula. Porque, novamente, a parte de código vai ser muito voltada a exemplos na matéria. Não é uma matéria para a gente aprender todas as chamadas da biblioteca no Python, não. Para quem teve dificuldade com o Python, só voltando no gancho do notebook. Então, o livro do curso Data 8, né, que é o Inferential Thinking, ele tem basicamente uns 4 ou 5 capítulos ensinando a programar em Python. Que a gente vai pular aqui, que seja no quarto período de computação, então a gente não precisa reensinar vocês a programar. Mas, ou pelo menos no quarto, né, assim, mais ou menos por aí, daí para frente. Eu sei que alguns estão mais avançados, alguns estão mais... porque teve reforma de curso, estão mais para frente, mas então a ideia não é ensinar vocês uma linguagem nova. Então, dei uma lida nesses capítulos, assim como o capítulo 2 também do Data Science from Scratch, do Joe Gross. São tudo capítulos introdutórios para a linguagem Python. Então, leiam eles e tenham certeza que vocês conseguem entender o código que a gente vai mostrar aqui nos notebooks. Um pouco das coisas que a gente explorou na última aula, que também não deixei muito claro, um pouco corrido, né? Então, a gente começou com a biblioteca NumPy, assim, está nos primeiros impostos no notebook, a biblioteca NumPy, que ela foi usada basicamente para criar vetores e para procurar substrings em um texto, que não é o uso mais comum dela, mas só para mostrar como ela consegue fazer isso também. Então essa vai ser a biblioteca que vocês vão usar para manipulação algébrica. Quem fez cálculo numérico, álgebra linear computacional, alguma dessas matérias, tem vários nomes aí em Python, deve ter usado NumPy bastante. E quando vocês abrirem o módulo, então assim, eu vou tentar em cada aula mesmo deixar claro assim, um pouco da tecnologia também, porque nenhum curso da computação da FMG deveria ser um curso de tecnologia. Tipo, se for, a gente está um pouco errando. Mas a gente tem que pelo menos tentar usar tecnologias novas e recentes para vocês se adaptarem ao mundo atual. Então, uma coisa que o Data Science faz, o curso meu que inspirador, muito, é que eles criaram um módulo de ciência de dados, só que ele é um módulo que eu acho, ele é bastante didático, então vocês conseguem ler o livro e entender ele, mas ele não é um módulo tão utilizado mundo afora. Então a gente vai usar realmente as bibliotecas que é usado mundo afora, que é NumPy, SciPy, Pandas e Matplotlib, e o que eles fizeram um pouco de um wrapper em cima dessas bibliotecas. Então, assim, eles pegaram algumas funções que são complicadas das bibliotecas e colaram tudo numa função mais simples deles. Se você quiser brincar com o módulo dele, não tem problema nenhum. Até em projeto, etc. Mas se você quiser, talvez, falar assim, poxa, eu fiz o curso da FMG, estou mais preparado para uma entrevista de emprego, alguma coisa, focar nas bibliotecas mais utilizadas é melhor. Então, vai ter um pouco disso. E após o curso, para vocês talvez já brincaram um pouco com Python, brincaram um pouco desse mundo, quem faz isso ou não, não vai ser um curso também de vocês
usarem bibliotecas tipo StatModels ou Scikit-Learn, que são bibliotecas já que empacotam muita coisa de estatística e aprendizado de máquina. Mas eu espero que no fim do curso você consiga abrir essa biblioteca e falar, poxa, eu sei o que esse algoritmo está fazendo. Então eu sei o que o algoritmo X do StatModel está fazendo, eu sei o que o algoritmo X do Scikit-Learn está fazendo. Para um subconjunto de algoritmos que exigem essa biblioteca, então a gente vai implementar isso do zero aqui, porque assim você daí, espero eu, essa semente cresça e você consiga generalizar. Tipo assim, poxa, eu aprendi o que é máxima verossemelhança, eu aprendi o que é aprender um modelo ou parâmetros de um dado, então eu sei que a biblioteca do Scikit-Learn StatModel faz basicamente isso para muitos algoritmos e para muitos métodos de aprendizado de máquina. Embora a otimização seja diferente de um método para o outro, você vai entender um pouco a maquinaria e o ferramental que existe por trás desse mundo de aprendizado de máquina e de estatística. Só para também fechar, que faltou da última aula, existe um documento com a ementa do curso, que eu não coloquei no Moodle ainda, eu coloquei no slide. Então, para quem quiser dar uma olhada aqui na ementa do curso com objetivos e o programa e tudo mais. Só que é basicamente o programa e a bibliografia. É basicamente o programa que eu já apresentei na forma de calendário. Mas só para deixar claro, quem quiser dar uma olhada, isso aqui foi basicamente o documento que a gente enviou para a reforma da grade. Então, isso vai ser a ementa do curso. E no máximo a gente deve atualizar isso um pouco no meio do ano, com base nessa oferta e com base na experiência deste semestre. Então, vocês têm alguma dúvida sobre a parte logística? Eu não devo mais falar muito de logística da matéria. Então, ok. Então, o que é a aula de hoje? A aula de hoje a gente vai falar sobre causa e efeito. A gente vai falar um pouco sobre dados e confusões, que é um pouco esquisito esse termo, mas a gente vai pensar assim, existe um termo realmente confound, né? Confound em inglês. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é que causa erros nesse mundo de ciência de dados. E a gente vai falar também um pouco do experimento de John Snow. Então é uma aula toda para vocês entenderem o que é causa e efeito e o que talvez é o padrão ouro, o melhor que vocês podem fazer nesse mundo de ciência de dados. Embora a matéria só vai lhe dar o conhecimento inicial. Mas vocês têm que almejar isso durante toda a carreira. Então, se você for na internet, em poucos cliques você acha notícias como essa, né? Tipo, está liberado. Chocolate faz bem à sua saúde e pode fazer parte da sua dieta. Mas como é que vocês acham que a gente sabe que chocolate faz bem à saúde e pode fazer parte da nossa dieta? O que é que foi feito? Não querendo falar se foi feito de forma correta ou de forma incorreta. O que é que foi feito para chegar a essa conclusão? Foi feita alguma correlação e eles falaram se faz bem. Então, pensando naquele probleminha que a gente falou na última aula, que foi o problema assim, como é que eu sei se o Enem, se escolas públicas ou particulares, se o ensino público no Brasil está funcionando usando o Enem. Então, existe a noção de correlação, mas a noção de um efeito, que você falou aí, né? Tipo, e esse efeito é alguma coisa que eu mensuro. Então, eu posso mensurar, por exemplo, se o consumo de chocolate reduz o risco de doenças cardiovasculares. Isso é uma forma de você verificar que o chocolate faz bem para a saúde. Como é que eu faço isso? Para dois grupos, um grupo de pessoas você dá o chocolate, para outro não, e analisa os resultados depois do Por quanto tempo você vai para o chocolate? depende do teste. Exatamente. Se o chocolate durante 20 anos de vida, você faz uma análise depois de 20 anos. Senão... Mas eu consigo fazer isso. Isso é o padrão ouro para você. Se a gente conseguir interferir no mundo, isso é o padrão ouro para ter noções de causalidade. Eu ainda vou falar um pouco disso quando eu falar de testes AB e tudo mais daqui a algumas aulas. Mas e se eu não conseguir pegar pessoas e forçar elas a comer chocolate por 20 anos? O que é que eu faço? Oi? Por um dia. Não existem pessoas que já comem chocolate com frequência? Que gostam de chocolate? Para saber se você come chocolate.
perguntando se você come chocolate, você já tem esse carro de Isso. Mas o que eu estou querendo dizer é, tipo assim, sim, no mundo ideal a gente faria uma pesquisa, a gente pegaria grupos de pessoas, dava chocolate para algumas, para outras não. Isolaria esse grupo de pessoas de forma que elas fossem muito parecidas entre si, mesma idade, mesmo gênero, mesma região que elas moram, vários efeitos desses. Só que nem sempre isso é possível. E muito que a gente vai ver de ciência de dados tem a ver com estudos onde os dados já foram coletados. Mas se eu souber de pessoas que, sem mentir para mim, falam que comem chocolate com frequência, eu consigo mensurar o efeito também. Com um pouco mais de erro, mas eu consigo mensurar esse efeito. Mas, novamente, a noção aqui é que a gente vai pensar em grupos de pessoas. A gente vai pensar em métricas, tipo, que temos que mensurar, como a incidência de uma doença cardiovascular ou não. A gente vai mensurar isso com alguma incerteza e a gente vai ter uma resposta que chega no mundo real. Só que antes dessa resposta chegar no mundo real, eu sei que o quadrinho vai estar péssimo de ler nesse projetor, mas isso é um quadrinho do PhD Comics. Então, se vocês lerem um artigo científico, ele não vem com esse título, olha, liberado. Chocolate pode fazer bem para a sua saúde. Alguém vai falar algo como o consumo de chocolate, como você mencionou, é correlacionado com uma redução de doenças cardiovasculares. E o valor P desse meu estudo é 0 ponto alguma coisa. Aqui com a piada é 0,56, que é um número alto, sendo sincero. E isso é o que a pesquisa vai falar. Então eu quero que no fim da matéria vocês entendam esse mundo aqui. O mundo da pesquisa, o mundo que é um valor P, o mundo como é que é feito esse estudo, como é que é mensurado esse efeito. Obviamente isso vai passar por toda uma sequência de divulgação. Tipo, quando a gente tem um estudo bacana aqui, a UFMG vai e entrevista o professor, depois isso chega num jornal, depois isso chega num jornal popular, e as pessoas vão simplesmente comer chocolate loucamente, achando que ele vai fazer bem para a saúde delas. Mas a verdade não é essa. Tipo, porque tem todo um processo complicado, e é muito difícil falar isso para alguém que é leigo, de quando esse estudo funciona, de quando esse estudo falha, de quais são as premissas do meu estudo. Mas causa e efeito ajuda a gente a, pelo menos, chegar um pouco perto do mundo que todo mundo entende. Tipo assim, eu fiz um estudo onde realmente consegui uma associação muito forte entre A e B. Então, o ciclo de trabalho do cientista de dados vai ser mais ou menos esses 4 pontos aqui, onde vocês vão formular perguntas, que é um pouco a aula de hoje, um pouco a aula anterior que a gente falou também. Então, qual o problema que a gente quer resolver? Tipo, a gente quer entender a relação entre chocolate e doença cardiovascular. Quais são as nossas hipóteses? Então, a gente vai ter que deixar hipóteses para chegar nesse mundo. A nossa hipótese é que o consumo de chocolate em até 100 miligramas por dia vai causar uma redução da doença cardiovascular. E você vê que isso é complicado. Então, tipo assim, não é só qualquer consumo de chocolate. Tipo, qualquer coisa demais é veneno, né? Você tem esse ditado. Então, existe também um limite do que você faz aí. Você vai adquirir esses dados. Eles podem já existir, ou eles podem não existir. Então, quais dados você já tem e quais dados vocês precisam? Vocês vão ter que organizar esses dados. Talvez vocês já viram na internet alguns diagramas de brincadeira que falam assim, o trabalho de cientista de dados é 90% limpar dados. Infelizmente, isso é verdade, de certa modo. Não sei se é 90% não, mas boa parte dos dados que estão aí fora, eles são mal estruturados. Então, só limpar e organizar isso para poder entender é uma tarefa gigantesca. Vocês vão ter que fazer uma análise exploratória. Como eu mostrei no plot do Casmurro, um gráfico simples serve para você, talvez, levantar um pouco de perguntas. Pô, o que é que está acontecendo nesse trecho do livro? Por que tem essa inversão de um personagem como outro? Como é que eu sumarizo esses dados? Como é que eu sumarizo os dados de chocolate? Tipo assim, então os seus indivíduos vão ter idade, vão ter gênero, vão ter a quantidade de chocolate que eles consomem por dia. Então, tudo isso são dados que vocês vão ter que sumarizar e entender a sua população. E, por fim, assumindo que você faz o ciclo completamente, às vezes só chegar no terceiro ponto já é o suficiente, tipo, só dar uma intuição do mundo real
já é o suficiente. Quem vê infográfico de jornal, eles fazem muito isso, né? Só fazem organizar a informação de uma forma bem simples de entender. Acreditem ou não, tipo assim, jornais como Folha de São Paulo, etc., tem equipes de ciência e dados hoje em dia, assim, justamente para também fazer esse tipo de trabalho. Teve um estudo muito bacana que eles fizeram ano passado, justamente também com aquela teoria da resposta do Enem, que eu esqueci qual é o nome. Como é o nome desse? Resposta ao item, isso, do Enem. Ou seja, dados, eles são ubíquos no mundo de hoje em dia. Né? Então, até um jornal precisa de gente que entende disso para fazer esse tipo de estudo. Talvez eu coloque isso nas referências para a gente ler em algum momento da matéria. E você pode chegar no fim, que é a parte de previsão e inferência, que chega mais perto da parte de machine learning. Assim, como é que eu uso esses dados para prever algum efeito? Como é que eu uso esses dados para prever se alguém vai ter doença cardiovascular ou não? E isso é um ciclo, embora eu não desenhe como ciclo, né? Porque você vai ficar do primeiro ao quarto aqui, indo e voltando. Assim como quem desenvolve software geralmente não tem um modelo em cascata, ciência de dados é igual. A primeira pergunta que você faz, a primeira hipótese que você tem, provavelmente vai dar errado. Você não vai conseguir mensurar o que você quer. Então você volta, tenta novamente, E você tem que tomar muito cuidado para não começar a mentir aí no meio. Também é muito fácil mentir com dados. Eu acho que uma outra referência que eu posso colocar no site também é um livro muito bacana que se chama Statistics Done Wrong. Tipo assim, como fazer estatística de forma errada. Que a gente também consegue manipular os dados para suportar as nossas premissas. E o método científico ele é bom, que ele é robusto a isso. E a gente vai falar um pouco do método científico também durante a matéria. Mas você fica nesse ciclo até você ter respostas que você acha que é bom o suficiente. Alguma dúvida até agora? Não? Vamos lá. Então, a aula de hoje, vamos pensar um pouco assim, quais problemas a gente quer resolver. Então, o padrão ouro da ciência de dados é a causalidade. Tipo, como é que a gente define causalidade? O que é que define causalidade? Um evento acontece se o outro acontecer. Então, se eu comer chocolate, eu vou ter uma redução, né, do meu risco de doença cardiovascular. Qual é o mundo que a gente trabalha que talvez causalidade seja mais bem definida do que dados? Oi? O quê? Desculpa? Alguém falou alguma coisa? Pode falar alto. Não? Ninguém? Lógica, de certa forma, existe uma área de causalidade em lógica também, mas também o mundo da física, né? Não queria chegar, assim, embora é muito o foco da matéria, porque existem noções de eletricidade que faz essa sala ter as luzes iluminadas, entende? Tipo assim, então quando eu aperto o interruptor ali, as luzes da sala vão iluminar. Então tem um efeito causal aí de corrente que vem acontecendo, que vai acender as luzes da sala. Agora vamos supor que eu não entendesse nada de física. E eu quero pegar essa sala e eu quero entender o que é que causa uma luz ficar acesa ou não. Então existe, talvez para ajudar um pouco de vocês aqui, uma série de correlações com a luz dessa sala estar acesa. E quando tem gente aqui dentro, geralmente a luz está acesa, certo? Sim. Ter pessoas aqui dentro causa a luz estar acesa? Sim ou não? Não. O que causa a luz estar acesa? Oi? Interruptor. Como é que eu faço um teste com os dados que eu tenho aqui para verificar o que causa a luz estar acesa? Pode ser, mas eu quero talvez pensar em outra coisa. Eu quero começar a isolar variáveis. Então, o que é isolar variáveis? Tem uma série de variáveis aqui. Tipo, o ar-condicionado está ligado, vocês estão aqui dentro, eu estou dando uma aula, e tudo isso é correlacionado
com a luz estar acesa. Então eu começo a testar essas variáveis. A primeira coisa que eu posso fazer é pegar todo mundo, jogar lá fora. Eu faço isso 1000 vezes e vejo que 100% do tempo a luz está acesa. Então eu vou testando uma variável por vez. Eu posso brincar com o interruptor do ar-condicionado e verificar se a luz está acesa ou não. Em algum momento eu vou ver que tem uma coisa que eu toco e a luz apaga e acende. Então, se você tem variáveis suficientes, se você observa condições suficientes, você pode usar o teorema de Bayes, por exemplo, e condicionar seus dados e filtrar naqueles momentos em que todo o resto era zero e só o interruptor se mexeu, e você tem um pouco dessa noção causal. Isso é um trabalho gigantesco, a gente não vai fazer muito isso na matéria não, mas só para dar um pouco de contexto, que é possível fazer isso a partir de dados, casas de dados. E se eu já observei várias condições da sala, eu consigo mensurar essa noção de causa e efeito. E embora essa matéria não é necessariamente assim uma matéria 100% de causalidade, eu acho muito bacana que o livro coloca isso como o segundo capítulo. Não é para decepcionar ninguém sobre isso não, mas no fim vocês querem responder esse tipo de pergunta. Tipo assim, qual variável vai ter um efeito e o quanto esse efeito vai ser mensurado. E a gente vai dar aqui as ferramentas iniciais para que vocês verifiquem isso. E o que é bacana, tipo, uma vez eu estava conversando com um amigo meu que foi trabalhar na Google aqui em BH, né? Não tinha essa matéria antes, mas tinha uma matéria tipo a da Jussara, que ainda existe, também recomendo, das várias matérias de ciência que eu já recomendei aqui, é outra que eu recomendo, que é a matéria de métodos quantitativos, né? E ele falou assim, que foi uma das matérias mais importantes para a carreira dele lá dentro. E não foi uma matéria de programação. Porque cada mudança que ele faz, ele tem que mensurar o efeito. Ele tem que saber se aquele foi bom ou não para o algoritmo. Entende? Então é esse tipo de conhecimento que a gente quer trazer para vocês. E embora os exemplos iniciais, eu vou tentar ao longo da matéria trazer cada vez mais exemplos da computação, mas como isso é muito a parte clássica de estatística, então boa parte dos exemplos são do mundo da estatística, a gente quer talvez ver o que acontece quando eu como chocolate, o que acontece quando tem carnaval, o que acontece quando o release do código é lançado, quais são os efeitos, são positivos, são negativos, como a gente mensura isso e quais dados a gente quer para mensurar essas coisas. E note que cada pergunta dessa tem uma noção de causa e efeito, embora é muito alto nível. Mas se você fosse pensar assim, eu quero divulgar meu trabalho, é isso que os jornais querem, felizmente ou infelizmente, assim, não quero tomar nenhuma posição aqui, mas, tipo, o que o mundo quer é uma frase muito simples. Tipo, fazer A leva a B. Só que chegar a isso é muito difícil. Então a gente talvez dá um pouco das ferramentas para isso durante a matéria. Em um sistema físico, como eu falei, a causa e efeito é de interações de lei. Então a gente não tem necessariamente esse modelo do mundo como a física. A gente vai trabalhar com modelos aqui, mas são modelos bem simples. Mas a gente pode realizar experimentos, como eu motivei desde o início da matéria, ou pelo menos trabalhar com dados que já existem. E se vocês tiverem um pouco de curiosidade sobre estatística, vocês vão aprender sobre Fisher, entende? Que basicamente inventou boa parte da estatística moderna. Existe uma tragédia na história de Fisher, porque ele foi uma das pessoas que mais advocou, que você falou no início da aula, que é fazer um experimento onde a gente isola pessoas ou não. E Fisher morreu achando que fumar não fazia mal para a saúde. Porque ninguém conseguia fazer esse experimento na frente dele. Ninguém conseguia pegar um grupo de pessoas, colocar para fumar ou não na frente dele, e para convencer a ele que fumar fazia mal para a saúde. Mas isso também mostra uma das falácias do mundo de ciência e dados, né? Às vezes a pessoa gosta de fumar, entende? E a preconcepção dele sobre o gosto dele de fumar ou não fez ele ficar cego para o mal, mas ele tinha razão por um lado, porque ele falava, não, existe uma forma de testar isso, e as pessoas não estão seguindo a forma correta de testar isso. Então, enquanto ninguém seguir o meu método de testar isso, eu não vou acreditar em ninguém. E ele morreu, entende? Sem acreditar em ninguém. E ele fala muito também sobre design de experimentos. Então, nessa matéria, a gente vai conversar um pouco também sobre design de experimentos. E ele fala de conceitos como controle, randomização e replicação.
Tipo assim, 3 pilares da estatística que a gente pode seguir na nossa matéria. Ele trabalhava muito com plantações, ou seja, o trabalho dele era tipo alguém da Embrapa aqui no Brasil hoje em dia. Muito de estatística surgiu nesse mundo. E o que é que ele fazia? Ele queria ver o efeito de um reagente em uma região de alguma plantação aqui. E o que ele fez foi ser muito metódico. Então ele basicamente isolou um campo num grid, né, em pequenas partes. Após fazer esse isolamento, ele sabe que talvez toda a região ao redor aqui de uma célula dessa é muito parecida. Então nessa uma região, num certo momento do dia, no mesmo horário, na mesma época do ano, ele colocava o reagente. E ele verificava o efeito daquilo no crescimento ou não das plantas, ou algo similar. Qual é a lição aqui de replicação? Replicação não é fácil, é difícil. Olha o esforço que ele teve para mostrar que esse experimento replica. Tipo, ele teve que isolar todas as variáveis, teve que garantir que tudo está na mesma condição, teve que aplicar o reagente várias vezes naquela mesma condição, até mensurar o efeito. E replicabilidade é uma das bases da ciência. Então, mesmo quando a gente erra, como o Fischer errou com o cigarro, por exemplo, a ciência tem uma forma de se consertar. Porque alguém vai lá, vai pegar aquele seu experimento, vai tentar reproduzir, ele vai dar errado, e vai vir com uma outra explicação para aquele fenômeno do mundo. Então, o controle aqui é que algumas áreas ou plantações eram expostas ao reagente. A randomização, que não deve ser vista como uma coisa ruim, porque muito do curso a gente vai aprender do ponto de vista de randomizar dados mesmo. Mas aqui também não é tanto randomizar dados, mas um pouco só para motivar. É que todo o resto tem que ser mantido mais ou menos igual. Então, a gente só randomiza uma variável, que é o reagente. A gente só controla aquela uma variável. E a replicação é que a gente tem que misturar esse estudo várias vezes para realmente ter esse efeito. E quando você realiza o estudo várias vezes para ter um efeito, você vai ter algum efeito médio, alguma variância, algum desvio padrão aí. Então, sempre vai ter uma incerteza em cima desse efeito. Então, isso é o que é chamado de um Randomized Control Trial, em inglês. E quando vocês leem um pouco sobre remédios, é isso que a indústria farmacêutica tenta fazer direto. Tipo, você pega parte dos pacientes, separa 50% recebe placebo, 50% recebe aquele remédio, e você tenta ver o efeito desse remédio. Qual é o problema desse experimento? Para vocês talvez acordarem depois do almoço um pouquinho. Fazer isso é fácil ou difícil? Difícil. Por quê? Oi? Demora muito tempo. Tem que disponibilizar um grupo grande. Você tem que afetar a vida das pessoas. Então, o que a gente falou antes, são coisas complicadas de fazer. Mas dá para aprender na medida do possível. E na aula de hoje, eu sei que já motivei isso várias vezes, eu vou mostrar pelo menos alguns casos onde a gente não precisa, talvez, interferir diretamente na vida dessas pessoas. Então tem vários exemplos disso, por exemplo, tem um exemplo que está no livro, tem muito que está no livro, de bem-estar social no México, onde eles pegaram pequenas vilas e para 50% das moradoras, ou para uma dos moradores, recebiam uma ajuda social, o resto não recebia uma ajuda social, e eles mensuravam o método de sucesso, tipo a fração de pessoas que vão para a escola. A gente pode se questionar se a fração de pessoas que vão para a escola é a melhor métrica. Porque as pessoas têm que aprender, têm que passar pela escola e tudo mais. Só que o que eu gosto desse exemplo é que ele motiva assim como a computação, o cientista de dados, assim como o programador, né? O cientista de dados trabalha para outra pessoa. Entende? Então você tem que entender um pouco do mundo da educação, você tem que entender um pouco do mundo da outra pessoa e talvez perguntar, será que é essa métrica que você quer mensurar mesmo? Será que é essa métrica de sucesso que você quer? Sim ou não? E aí você repete o experimento e fica naquele ciclo e continua aí. Então vamos falar um pouco sobre estudos observacionais. Então, do Wikipedia, copiado e colado, uma ciência observacional é uma ciência onde não é possível construir experimentos controlados na área de estudo. Então, basicamente, tudo que eu falei até agora, a gente não vai conseguir fazer por boa parte da matéria. Mas isso pode servir como guia de onde a gente quer chegar. Em alguns contextos, a gente vai sim conseguir fazer isso quando a gente falar, talvez, de
sistemas de larga escala, teste AB, recomendação, a gente vai entrar um pouco nesse mundo. E na ciência de dados, nem sempre a gente vai conseguir controlar o meio. A gente vai ter apenas os nossos dados e a gente vai ter que realizar esses estudos de acordo com os nossos dados. Se vocês olharem a ementa da matéria, que eu não vou reabrir aqui, mas é um dos motivos também que eu falei ela um pouco antes, logo no início a gente vai aprender sobre coisas como o teorema de Bayes, que vocês já devem ter visto, né, em probabilidade, imagina, a gente vai rever eles aqui. E sobre o método científico também, porque mesmo se a gente estiver no mundo observacional, se a gente condicionar os dados de uma forma bem feita, a gente chega em insights bacanas, a gente chega em conclusões que levam a gente a uma noção próxima da causalidade. Então, pensando numa observação, a gente tem os indivíduos, tipo essa sala, ou a população de BH, ou um conjunto de indivíduos que a gente quer testar alguma coisa. A gente tem o tratamento, que seria comer chocolate não. E a gente tem um efeito, que seria algum tipo de doença cardíaca. Porque quando você vê as propriedades do chocolate, tem ali anti-inflamação, vasodilatador, coisas que geralmente são associadas a algum tipo de doença cardíaca. Então você sabe exatamente qual é a sua métrica, depois de muito trabalho de discutir com os outros. Tipo, quem é que já faz IC, ou quem é que já faz algum tipo de pesquisa, sabe? Que a gente passa horas e horas só discutindo qual é a métrica que a gente quer mensurar. Isso não é fácil. O que a gente quer, o que a gente consegue mensurar. E como a gente vai chegar nessas conclusões. E a gente quer mensurar esse efeito. Como eu falei, não vai ser impossível ter insights causados a partir de dados observacionais, mas vai ter alguns problemas. Tipo, como a gente não tem controle, a gente pode sofrer do que é chamar essas variáveis de confusão, que é do confounding em inglês. Então vamos supor que eu faço esse estudo e eu mensuro isso apenas numa população de 12 a 14 anos. Vocês acham que eu vou ver o efeito ou não? Da doença cardíaca? Não. Por quê? Oi? Isso. O que essa variável faz? Confunde meu estudo. Então a variável idade é uma variável que vai confundir o meu estudo. E se eu fizer isso numa população de pessoas fumantes de 60 anos? Tipo, eu vou ter uma confusão do outro lado. Então, muito do que a gente tem que trabalhar quando a gente está pré-condicionando os dados, quando a gente está filtrando dados, a gente fala muito de filtro de dados também na matéria, tipo assim, bem do ponto de vista do banco de dados, mesmo assim, filtre apenas os casos onde acontece TSA, filtre apenas os casos onde acontece B. É lidando com essas partes, com essas variáveis de confusão. Então, em uma população de jovens, possivelmente a gente não vai ver o efeito, vai ser complicado de acontecer. Se todo mundo come muito açúcar, ou se todo mundo fuma, ou se ninguém se exercita, a gente vai ter variáveis que são difíceis de isolar. A gente pode ver também uma população tipo, onde as pessoas não fazem nenhum exercício físico, ou fazem muito exercício físico. Então, tudo isso vai confundir meu estudo um pouco. Se você conseguir assumir que tem dados infinitos sobre tudo, então você não consegue sempre lidar com esses casos. Isso não é verdade sempre. Mas a gente trabalha com o melhor do que a gente tem. Vocês já viram esses sites da vida? Assim, tipo, correlação não é causalidade? Tem um mundo de exemplos disso no mundo. Tem um site só disso aqui. Então, esse aqui é o primeiro que eu peguei. Não foi de propósito. Não foi pensando em nenhum tema no geral. É o primeiro que surgiu quando eu abri o site. Porque se você mensura, novamente, mas se você mensura no tempo a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos gastam com ciência e a quantidade de suicídios que ocorrem nos Estados Unidos, as duas são bem correlacionadas. Vocês acham que gastar dinheiro com ciência causa suicídio? Não, né? Pelo menos eu espero que não. Mas o que vem acontecendo no mundo, isso é uma coisa que a gente pode pensar,
Então, isso é o tipo de pergunta que vocês têm que fazer quando vocês fazem um gráfico como esse. O que é que pode causar essas duas coisas a caminharem juntas? Tipo, se é que existe algum. Talvez nem existe nenhum, mas o que é que poderia causar essas duas coisas a caminharem juntas? Tem várias respostas. Não sei qual vai ser a mais correta, qual vai ser a melhor, mas, por exemplo, cada vez mais a gente vive num mundo onde a gente tem mais pressão por conhecimento científico. E isso pode causar dois efeitos. Um, que é gastar mais dinheiro em conhecimento científico. E dois, que é causar mais ansiedade e pressão nas pessoas. Entende? Do ponto de vista social. Então, isso pode ser o que está acontecendo no nosso mundo. Mas mensurar isso não vai ser muito fácil, não. Mas é esse tipo de pergunta que vocês têm que se fazer sempre que vocês veem um gráfico como esse. E se vocês abrirem um website, só clicando aqui por curiosidade, vai ter um mundo deles, né? Esse é o primeiro, número de pessoas que... Essa não tem explicação, gente. Né? Que essa outra aqui, pelo menos as duas crescem, então eu consigo pensar num motivo. Essa aqui eu não consigo pensar num motivo agora. Consumo de queijo, número de pessoas... Isso pode ter a ver só com o aumento da população. Beleza, vamos pegar isso aqui como brincadeira, né? Qual é o problema desse gráfico? O que acontece no mundo todo ano? A população o quê? Aumenta. Se a população aumenta, vai ter mais gente comendo queijo e vai ter mais gente, por algum acaso, ficando preso nos lençóis. Então isso pode ser a variável que explica as duas coisas. Não é que uma vai causar a outra. E tem uma série dessas assim que, bem, talvez não tenha que entrar. Oi? Essa faz sentido? Por quê? Porque manteiga o quê? Desculpa. Pode falar. Aí vai reduzir a... Pode ser também, entendeu? Pode ser que esse é um estado que parou de produzir margarina, porque a margarina está ficando menos famoso no mundo. Né? Manteiga é uma coisa que é, hoje em dia, visto como mais saudável. Depois de muito tempo das pessoas acharem que margarina é mais saudável, a gente agora acha novamente que manteiga é mais saudável. E talvez isso fique num laço eternamente. Mas qual era... Pronto, assim, só um exemplo também, como a aula está indo um pouco rápida. Tem um vídeo na internet que é muito bom, que é falando sobre açúcar, né? Tem até um livro que é Sugar, The Bitter Truth, coisa assim, né? Que é um pó branco deadly and poisonous, né? Que todo mundo acha que vai ser uma droga de cocaína, mas ele está falando de açúcar. Porque boa parte dos estudos que falaram mal de gordura animal por anos, não querendo falar que faz bem também contra a gordura animal, nunca controlaram pelo fato de que as pessoas comiam muito açúcar. Nunca lidavam com o fato de que as pessoas comiam muito açúcar. Então, isso são as formas corretas de fazer esse tipo. E, novamente, não vai ter uma resposta, coma muito açúcar ou coma muita gordura. Assim, tem documentários de Netflix sobre isso, mas nunca é uma resposta sim ou não. Os dois têm efeitos separados. Os dois vão ter efeitos diferentes, num nível diferente. Né? Tudo vai ter incerteza. Então, vocês já devem ter ouvido, se não, talvez os exemplos que eu mostrei aqui, motivam a máxima de que correlação não é causalidade. A gente vai tentar ao máximo sair do mundo de correlação. Isso não quer dizer que correlação não é importante. Correlacionar dados, fazer estudo de correlação, avançam a ciência também. Mas é bom a gente ter uma noção das limitações de onde a gente está isso. Se o trabalho foi bem feito, a gente vai ter alguns insights causais. Que finalmente eu quero chegar agora com a história de Jon Snow. Você já viu essa história antes? Não Game of Thrones, mas assim, um outro Jon Snow. O nome é o mesmo, né? Então Jon Snow, ele era um médico inglês e ele é considerado o pai da epidemiologia. Ele viveu, eu peguei esses dados do Wikipedia aqui, entre mais ou menos 1813 e 1858. Se eu não peguei isso errado, foi isso. E perto do fim da vida dele, Londres
era uma cidade que estava dominada por cólera. Tipo, a população londrina estava morrendo bastante de cólera. Tipo, tem algumas populações, em alguns países, cólera não é um problema muito grave, mas em outros locais do mundo, cólera é um problema grave. O que causa uma pessoa ter cólera ou não? Vocês sabem disso? Não. Vocês viram isso no ensino médio, não? Assim, tratamento de água. Tipo, alguma bactéria de tratamento de água vai causar você a ter cólera ou não. Na época, tipo 1800, não, 1900, tipo 1850, na época, os grandes cientistas e médicos londrinos, a Inglaterra é um país muito importante até hoje, na época também era bem mais importante, tinha uma teoria miasmática, em que a origem das doenças era os miasmas. E miasma é outra palavra para odor. Então eles acreditavam que quanto mais odor, ou quanto mais mau odor, né, tipo fedor, tipo, as pessoas ficavam doentes. E os miasmas eram considerados as origens da cólera. E eles vieram com várias soluções para resolver a cólera. Tipo, atirar a arma para cima, para o cheiro de pólvora tirar o odor do ar. Ou comprar vasos com plantas. Ou basicamente qualquer solução que limpasse o ambiente daquele odor e você não iria mais ter aquela doença. E essa teoria, ela meio que morreu, assim, você já consegue talvez pensar um pouco, mas embora a gente ri disso hoje em dia, a gente falar, isso aqui é óbvio, não é muito fácil não, tipo assim, você tem que pensar como alguém que está lá naquela época, tipo, você tem que pensar como alguém que vivia naquela época. O que é que você observava? Que tinha uma população que era mais suscetível à cólera. Você acha que essa galera é a população rica ou a pobre? A pobre. Você acha que eles moravam em cantos que fediam ou cheiravam bem? Assim, tá? E existe uma correlação disso com o tratamento de água. Só que as pessoas não conseguiam pensar nisso naquela época. Tem vários estudos desses. Tipo assim, eu acho que eu tenho aqui nos meus slides já, mas só por curiosidade mesmo, eu estava lendo um pouco sobre a corte francesa outro dia. E a galera acreditava que limpeza vinha da troca de roupas. E os médicos da época que estavam nisso também, que limpeza vinha da troca de roupas. Mas porque tomar banho na época era muito difícil, sabe? Tipo assim, a água era fria. Esquentar um caldeirão de água era muito difícil. E água quente abre os poros. Então eles achavam que piorava a situação. Sabe? Água quente. Então você não tinha muito como lidar com isso. Então isso são as observações que as pessoas têm. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso também para entender a ignorância nossa hoje em dia. A gente tem que contestar um pouco do conhecimento que acontece. E fazer experimentos, mensurar dados e ir atrás disso é uma coisa bacana. Então, basicamente, as pessoas estavam confusas porque, bem, existia essa variável de confusão. E o que é interessante, tipo, talvez quem aqui se matriculou no curso de causalidade do Anísio vai ver muito mais isso, é que a gente consegue desenhar isso de uma certa forma. A gente consegue pensar em causa e efeitos. Então isso não vai ser muito um assunto da matéria não, mas quando você fizer um estudo com dados, uma coisa muito bacana que você pode fazer é fazer um mind map. Tipo, aquele mind map é basicamente você começar com um desenho, tipo, com algum desenho simples das suas variáveis. E uma das suas variáveis vai ser uma pessoa ter cólera. E você pode começar a pensar em todos os seus dados. Ou em todas as coisas que você observou e mencionou. Entende? E ver o que é que pode levar uma pessoa a ter cólera. E na época, você acreditava que era a água que levava alguém a ter cólera. Ou havia uma forma de qualidade da água que levava alguém a ter cólera. E a maioria do povo parava aqui e ficava feliz. Mas eles não pensavam que tinha uma série de... Não, isso é a solução final, né? Que tem uma série de variáveis que também
impactar não só o motor, como também podem impactar o sistema cólico. Então, isso é um desenho que você... Se você pensar nessas variáveis que eram um triângulo como esse, você chegou num mundo de confusão. Você chegou num mundo que você tem que lidar com ele. E tem que lidar com ele. E cometer essas falácias é normal, mas cometer essas falácias a gente cada vez mais perdoa menos. Porque hoje em dia a gente tem dado de tudo. Assim, dados, privacidade de dados, coleta de dados, tudo isso são temas importantes hoje em dia. Porque a gente consegue mensurar, e isso é conhecimento. E conhecimento é poder. E conhecimento, às vezes, é estratégia. Não é à toa que se investe tanto nessa área. Então, é uma área muito bacana de trabalhar. O que foi que Jon Snow pensou? Ele pensou assim, mas isso é uma doença intestinal. O que é que o odor tem a ver com isso? E isso é muito bacana, porque assim, acreditem ou não, às vezes com uma pergunta como essa, às vezes com um exemplo, embora a gente fale muito do mundo de Big Data, de grandes massas de dados, ou a gente fala no mundo onde a gente vai automaticamente aprender tudo com um grande sistema de aprendizado de máquina. Eu, pessoalmente, não acredito muito nisso, mas, bom, quem pode discutir isso daqui fora aqui. Eu gosto do mundo de ciência de dados, porque sempre tem humano no loop, então sempre tem alguém fazendo perguntas. Essa foi a pergunta que foi feita. Será que faz sentido ser o odor que causa cólera? Parece ter muito mais a ver com o consumo das pessoas. Então são pequenas perguntas como essa que vai levar a gente para grandes insights. E embora Jon Snow morreu 2 vezes, né? Mas embora Jon Snow morreu meio que sem convencer o mundo completamente do experimento dele, com o passar dos anos, o mundo foi convencido disso. E até hoje se comemora. Eles vão no lugar que Jon Snow foi experimento, fazem uma brincadeirinha todo ano, tem um bar lá, então, tipo assim, bar Jon Snow, sabe? Tipo assim, tudo celebrando um pouco a vida dele. E o que foi que ele fez? E eu acho que isso também é muito bacana, porque assim, eu pessoalmente não vejo nenhum problema nas coisas serem simples. Assim, coisas simples, mas não é, tem coisas complicadas. E a gente vive num mundo de métodos complicados, de modelos complicados. Só desenhar gráficos leva a gente para insights. Então, tipo assim, aula da Raquel de plotar gráficos, esse nome da matéria. Assim, visualização de dados. Tudo isso eu acho bacana. Eu acho que você tem um curso aqui na FMG que, na medida do possível, tem talvez a maior quantidade de pessoas que trabalham com isso, que eu conheço. Né? Então, assim, a quantidade de oferta que vocês têm é gigantesca. Então, assim, o Jon Snow fez um mapa, que eu sei que está péssimo de ver aqui no projetor. Ele fez um mapa, isso aqui, se não me engano, é o centro de Londres. Obviamente, na época, ele não tinha matplotlib para fazer uma coisa bacana. Então, ele fez na mão. E ele foi agregando essas barrinhas. Então, ele fez um gráfico de barra da quantidade de mortes que ocorriam em cada local de Londres. O que é que vocês conseguem perceber desse gráfico aqui? Eu sei que as ruas são difíceis, mas são as ruas. E o fator mais importante, não conseguem ver, que está oculto. Mas, assim, inicialmente, o que vocês conseguem ver desse gráfico? Isso, tem regiões onde tem mais mortes. E tem toda uma área de Londres que parece que está bem tranquilo com relação. Que linha? Não sei se é uma divisão regional. Não é o Rio, não. Isso parece ser o Rio, não. Mas deve ser alguma divisão. Oi? Deve ser alguma divisão regional, metrô, alguma coisa assim, né? Trem, alguma coisa. Esse mapa é meio chatinho, né? Talvez eu tenha que pegar uma redação de maior. Mas você vê que basicamente tem toda uma área aqui que tem mais cólera. E o que ele viu, com um pouco mais de cuidado, é uma grande incidência de cólera nessa região. E quando ele foi dar um zoom um pouco maior, ele viu assim, essa grande região aqui, um pouco assim, mais para cima, que tinha cólera. E ele observou que está aqui no mapa, deve ter mais do que esse. Porque na época, em Londres, você tinha que andar para um certo lugar e bombear água, para levar água para sua casa.
que eram os pumps de água que tinha na cidade. E ele percebeu que tinha uma grande incidência de cólera, basicamente perto desse pump aqui, que é o pump de Broad Street. E ele começou a perceber, opa, tem alguma coisa que vem acontecendo aqui, perto desse pump. E embora tenha pessoas que moravam mais perto de outro pump de água, que talvez aqui, por causa do acesso, era por mais para aqui. Então ele foi atrás disso, foi ver onde as pessoas pegavam água, e foi entender onde as pessoas pegavam água, para ver essa correlação de água com incidência de cólera. Então ele começou a pensar, ok, eu estou perto de alguma solução aqui para esse problema, que me parece que água vai causar a incidência de cólera ou não nessas pessoas. Só que John Snow, ele precisava de dados. E o que é pior, ele precisava de alguma forma fazer um estudo randomizado, fazer um estudo controlado, para saber um pouco sobre a qualidade de água que as pessoas recebiam. E tem áreas de Londres, quando pega água, que não tem problema nenhum. Por sorte, então assim, ele precisava de um grupo de controle e tratamento, né? Ele não conseguia sair mudando Londres de lugar, nem conseguia convencer boa parte da população de Londres e aí pegar água num outro local. Então ele, por sorte, tinha isso. Onde tinha partes de Londres onde a água vinha de uma produtora, ou de um abastecimento, né? Tinha partes de Londres onde a água vinha de outro abastecimento. E tinha partes de Londres que, por sorte, vinha dos dois abastecimentos. Entendeu? Tipo, pumps aqui nessa região de Londres, que tinha água de um, alguns deles, e tinha água de outro, alguns dos outros. Então, nos dados, já tinha um experimento aleatório. Tipo assim, ele já conseguia saber um pouco, quem pegava aqui vem de uma qualidade de água, quem pegava ali vem de água de uma qualidade bem diferente. Então, ele condiciona os dados dele, regra de Bayes, assunto do futuro. Vamos filtrar nas pessoas que pegam água dos dois locais. Ele mensura uma probabilidade, onde aqui é essa fração. Tipo, vamos talvez ver a incidência de morte e vamos resolver o nosso problema. E se a gente desenha, só porque eu fiz aí no quadro, né? Se a gente desenha essa confusão hoje em dia, então você tem variáveis que afetam tanto a quantidade da qualidade da água, ou que se correlacionam tanto a qualidade da água quanto a incidência de cólera. Mas John Snow, ele tinha um knobzinho, né? Ele tinha um interruptor a mais, que ele sabia dois locais de tratamento de água. E por sorte, em um deles tinha a bactéria da cólera, era infectada, e o outro não era infectado com cólera. Então ele conseguiria começar a mensurar esse efeito focando na fonte e de onde vem essa água. Então nos dados ele já tinha o experimento todo pronto. Ele só fez condicionar, filtrar os casos de interesse, mensurar uma fração e ver, opa, parece que tem uma relação aqui entre cólera ou não. Então ele gerou uma tabela parecida com essa, onde ele olhava qual é o número de incidências por cólera, qual é o número de incidências por 10 mil casos, ou seja, normalizar o já é uma coisa boa, para não ter aqueles efeitos, simplesmente a população está crescendo, tem mais gente lá. Então você vê aqui do ponto de vista normalizado esses dados, e você vê que um efeito é quase 10 vezes o outro. Então isso levou a ele a começar a falar, gente, o problema da cólera é a água, entende? Não é miasma, não é cheiro, não é odor, é a água. Ele morreu, provavelmente sem isso ser bem aceito, mas com o passar do tempo isso foi aceito, porque ciência é lenta, e ele é hoje em dia ovacionado pelo estudo e pelo experimento que ele fez. Alguma dúvida até agora? Está bem claro? Não, okay. Então, a importância que cólera ainda foi letal em Londres e no resto do mundo, embora a gente entenda isso muito mais hoje em dia, ele demorou para convencer os outros, mas a gente sabe disso hoje, tanto que a gente celebra essa pessoa hoje em dia. E as conclusões da aula de hoje, assim, segundo a aula motivacional do curso, junto com a primeira aula, é que o principal trabalho de vocês vai ser fazer boas perguntas. Tipo, e depois limpar os dados.
E depois vocês vão rodar métodos que não vão ser tão bacanas, tipo regressão linear. E com sorte isso vai resolver o problema. Tipo, mas isso é bom, entendeu? Porque são formas simples de você resolver o problema. Causalidade vai ser o nosso, assim, métrica ouro para ciência de dados. Mas a gente tem forma de chegar nisso através de boas perguntas e através de bons funcionamentos. Tipo, o Mário tem uma aula ótima do método científico, que eu vou pedir para ele dar aqui a aula do método científico, onde ele fala basicamente sobre como condicionar dados para entender o método científico. E a gente pode, controlando as variáveis, ter um pouco desses insights causais a partir de dados observacionais, que é o teorema de Bayes, que a gente vai ver também daqui a algumas aulas. Então eu espero que essa aula, tipo assim, pelo menos caia na cabeça de vocês qual vai ser o trabalho de vocês caso vocês decidam seguir uma carreira de ciência de dados. Tipo, fazer boas perguntas e responder boas perguntas a partir dos dados. E não menosprezar pequenos insights. Tipo assim, não menosprezar pequenos exemplos que levam você a questionar se o conhecimento da época é correto ou não. Como eu prometi, eu coloquei no fim de cada material, são 2 agora, né? As referências. Então, toda essa história está no capítulo 2 desse livro. Então, você consegue acompanhar a matéria também com o texto de forma mais simples. E é isso. Assim, uma aulinha mais curta pré-carnaval. Porque assim, a pessoa com pergunta de você para responder, então a minha parte da pessoa não é assim. Eu estou sem tempo. Depois que continuou, começando a trabalhar. Então, se for para orientar um tema, mas se você conseguir uma forma de conferência relacionada com mais como é que está o trabalho lá?
absolutamente. Quando a gente vai discutir, eu imagino que seja muito filosófico, mas assim, todas as relações causais também são correlacionadas. E quem que indica qual relação, qual correlação que é legítima e qual não é? Eu não sei muito. E muito bacana que são do conforto. São bem circulares, são bastante o que eu acho que ele faz muito bacana, eu gosto, e gosto muito de escola, então, eu acho que isso eu falo assim, causalidade não sei, porque tiro mais 100% assim, alguém tem que ter esse diagrama, tem que ter esse diagrama. E tem forma de botar, tirar isso somente, esse trabalho com esse cara. Mas o livro ele fala muito assim, não acredita muito na IA que faz tudo somente. Agora da Chayar está muito avançada, ele não vem com computadores. Mas uma coisa muito causal que faz muita coisa, tipo assim, se você desenhar esse diagrama, eu consigo ver a andar. Mas se você desenhar diagrama, não, basicamente. O diagrama tem vários entes que concordam com esse diagrama. Então, tipo assim, É bom senso. Nada vai tirar um pouco disso. Embora assim, a gente consegue já hoje em dia desenhar esse diagrama de forma automática, consegue ajudar a pessoa, etc. mas é intuitivo, assim. Em algum nível tem que ter alguma intuição. Você fala assim, Eu não acho isso ruim, não. Assim, não acho isso ruim. A gente dá o sonho da máquina que faz tudo. Eu gosto do mundo que ele faz perguntas e que a máquina dá mais apoio pra gente. e também, você Eu falou, posso estar errado. não, você falou também de manipular os dados até você achar uma correlação, mas aí também não pode ser um processo onde você vê o que você está querendo achar, sabe? Tipo assim, você manipular até você ver o que você quer achar. Tipo assim. E como que a gente sabe quando que isso é quando isso é bem feito e quando não é bem feito? A ciência ela tem que ser replicada. Então, você está replicar o experimento. E a ciência vira em crise, porque ninguém vai se replicar nada. Então, você vê boa parte dos estudos, ninguém sabe ler. Tem crise? A ciência. Porque está muito difícil replicar estudos. Então, muito conhecimento que parece ser verdade, não é. Você vai replicar ele. Você vai replicar ele. E nesse sentido dos diagramas, existe algum momento ou até no pular aqui, por exemplo, as variáveis que a gente não conhece que existem relação ao, por exemplo, aquele diagrama, a bolinha da água, não existe, existe algum dela. Tem algum momento que existe. Esse diagrama de sinais de transformação. Sim, sim. Então, por exemplo, existe um momento que pode falar, ó, é possível com tal certeza, com essa porcentagem aqui, que talvez existam outras variáveis que influenciem isso. É um mundo de causalidade bacana, que é muito ligado ao mundo de Bayes, e o mundo de Bayes tem certeza para a vida. Matéria de uma do Renato, de PGM, dentro do PGM você faz diagramas. Já viu o PGM do Renato? Você faz diagramas de variáveis para aprender o modelo. E tem uma certeza, por exemplo, quando eu estudo um parâmetro do modelo, eu sei o quão certo é o parâmetro. Se eu estudo um parâmetro que é 5, mas ele varia 95% de menos 5.000 até 5.000, só tem 5 na média, não comparar com agora, essa matéria é muito beabá, essa matéria de quarto período, eu até bloqueei essa mais cedo no curso, assim, então muitas coisas bacanas que vocês perguntar, eu espero que ela abra para outras matérias do departamento. Ok. Obrigado. Ué, cadê minha gravação?